Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Mas quais são as nossas obras? De que forma você tem sido sal nessa terra, luz nessa terra? Às vezes a gente toma isso como algo institucional. Ah, não, mas a minha igreja faz o trabalho, tem associação e lá faz. Tem pessoas lá fazendo. Eu estou perguntando você o que faz. O que você faz? Além de sentar-se aqui. De que maneira você é sal? De que maneira você é luz? Como? De forma prática. Eu não estou falando de dar esmola, porque normalmente nós damos esmola por culpa. Não, dou minhas esmolas, isso aí é brincadeira. Que você tem investido da sua vida para ser e cumprir esse papel profético da igreja de ser um sinal que condena o pecado, que anuncia a salvação, mas que também é instrumento de preservação dos valores da sociedade. Que resiste ao mal, para que os valores absolutos de Deus permaneçam sendo os valores de uma sociedade. E você já sabe a resposta, e eu só estou basicamente repetindo o que o pastor Silas pregou semana passada. Se a nossa sociedade está como está, é porque nós não temos feito aquilo que era o nosso papel fazer. E aí a gente vê, mais uma vez, o discurso, mas não vê a transformação da mente. Porque a igreja continua vivendo, e muitos que têm pregado essa transformação do país, muitos que têm anunciado, brigado, continuam vivendo a sua vida de miséria moral. E você sabe o que é miséria moral. De prostituição, de roubo, disfarçado, de jeitinho. Mas o discurso, esse está bonito. Esse está 10, está joia. Mas o que temos feito? Papel da igreja social. Jesus, quando distribui os pães, antes disso, diz para os discípulos, dai-lhe vós de comer. É papel da igreja olhar para as pessoas, sempre foi papel de Israel, olhar para os pobres, para as viúvas, para aqueles que estavam sofrendo, e ser instrumento de justiça social no meio em que vivem, mas a gente quer que o governo faça isso. Seja qual for. Terceirizamos. Lembra? A gente terceiriza na igreja, mas a gente dá o dízimo, não, a igreja tem que fazer aí. Estou dando meu dízimo, minha oferta para vocês fazerem as coisas. Terceirizando, pagamos um serviço social, um serviço religioso, para que se cumpra algo que eu entendo que não é meu. Quero dizer para você que não existe terceirização no reino dos céus. Ou você faz, ou você não é sal, você não é luz. A gente paga alguém para fazer as coisas por nós. E aqui na igreja a gente gosta de fazer isso. De terceirizar ou se omitir. Irmãos, nós temos um ministério, e eu quero só que você lembre disso e pense. Ministério de pais e filhos. Que tem sido um instrumento poderoso de Deus. Para a sociedade. Foi na minha vida. Tem sido na vida do Yuri e do Márcio, porque conversamos. Mas onde estão os homens dessa igreja? Porque a sociedade está vendo a necessidade. E o retiro último foi feito com menores infratores. Quem estava lá? O Márcio e o Yuri. Cadê os homens? Não, eu vou ajudar nisso aí.
Estou junto com vocês. Isso é um instrumento, eu preciso participar. Não estou dizendo nem dos pais, eu estou dizendo dos homens. Tem. Os pais está pior ainda. Não vão mesmo. Ah, é caro, pastor? É caro. Caro. É bem caro mesmo. Se você acha caro, não vá mesmo. Porque não vai ser bom. Porque se investir na transformação da vida do seu filho é caro, e você não sabe o quão caro é para a vida do Yuri e do Márcio estarem lá se dedicando. E eu não estou aqui falando para exaltar eles, eles deviam estar aqui até querendo se esconder. Pelo contrário. Mas também a gente precisa falar daquilo que é feito e daquilo que não é feito. Nós temos um ministério infantil na igreja. Sabe quantos homens dão aula no ministério infantil? Simone me passando a cola, que tem um e às vezes o Marcel ajuda. Isso é coisa de mulher, né? Ensinar o caminho que as crianças devem andar é coisa de mulher, não é? Aonde está na Bíblia isso aí que é coisa de mulher? São os altares idólatras. Se você pôs no teu coração isso, não tem quem tire. Ah, não, isso aí não. Criança é coisa de mulher. É coisa de mulher. Por isso que os filhos estão tudo ficando mulherzinha. Que é coisa de mulher. Por isso as famílias estão como estão. Onde estão os homens dessa igreja? Como você tem investido nos seus filhos? O que você tem investido no seu casamento? O que você tem investido lá no seu trabalho? De que maneira você tem sido agente de transformação? Tessalonicenses, Gálatas e Tiago vai falar de fazer o bem. Tiago vai dizer que quem sabe o bem que deve fazer e não faz, comete o quê? Pecado. Gálatas, Paulo vai dizer, não se cansem de fazer o bem. Ele repete lá em Tessalonicenses, não se cansem de fazer o bem. Que bem nós temos feito. Onde estão as nossas boas obras? Tiago diz também, a fé sem obras é morta. Quem sabe sua fé já não está apodrecida e fedida já. Cheirando mal. Que não tem obra. Que obra tu acha que é essa? Ser instrumento de transformação e ser instrumento de influência e de liderança. Atos vai dizer que a igreja caía na graça do povo. Havia uma influência da igreja. As pessoas viam a igreja e viam a forma como as pessoas viviam e se socorriam uns aos outros. E havia uma graça, assim, puxa, há algo diferente aí nesse povo. A gente vê a influência de Paulo. Mas qual é a nossa influência na sociedade? Não sabe por que as escolas estão repletas de professores ensinando um monte de bobagem para os nossos filhos? Eu já disse isso aqui. Porque nós, igreja, eu, você, igrejas na história do país, nós nos omitimos disso, porque quem ensinava no decorrer da história sempre foi a igreja que teve a maior preocupação com o ensino. E a igreja batista é uma das piores nesse sentido, porque o Brasil, há anos atrás, nós tínhamos escolas batistas por tudo que é lugar nesse país. Um monte de escola batista. E sabe o que aconteceu com as escolas? Faliram, porque metiam a mão, roubavam. E aí chegou uma hora e diz, não, isso não é mais um bom instrumento de evangelização. Isso era para consolidar o nome, já está consolidado, então não vamos mais abrir escolas. E então as escolas foram fechando, faliram, e hoje você conta aí nos dedos da mão, talvez de uma mão, as escolas batistas no Brasil. Por que o país chegou ao ponto que chegou? Porque a maldade está crescendo. Não, porque a igreja está se encolhendo. Porque a igreja está se omitindo. Porque eu e você estamos nos omitindo. Porque a igreja não, ou perdeu sua vocação de ensino, de ensinar. Perdeu. Se não for para te servir,
Ninguém só aqui.